Olá, queridos, bom dia. É a Chay, eu, a Cleidiana do Ministério Azeite e Vinho, e nós estamos no nosso segundo vídeo da nossa série devocional Santos e Santificados. E hoje eu quero explicar melhor para você sobre a importância e a dinâmica da sabedoria. O primeiro texto que eu quero ler com vocês hoje se encontra em Tiago 3, a partir do versículo 12 até o 17, que diz assim: Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Bom não é a sabedoria, pois essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, querido, primeiramente, vamos relembrar o que é sabedoria. Sabedoria é a aplicação correta do ensino. É a aplicação correta do conhecimento. É você não apenas saber, não apenas compreender, mas você viver de acordo com aquilo que você sabe e compreendeu. Isso é sabedoria. Entretanto, existem duas sabedorias. Por que existem duas? Porque você pode viver corretamente daquilo que você está sendo ensinado por Deus, como você também pode viver corretamente daquilo que você tem aprendido no mundo. Então tem uma sabedoria que ela é animal, terrena e diabólica. Mas tem outra sabedoria que ela é pura, tratável, mansa, pacífica, moderada, sem parcialidade, sem hipocrisia e cheia de misericórdia. A diferença entre essas duas sabedorias é que uma está sob o conhecimento de Deus, enquanto outra está apoiada naquilo que o mundo diz para você que é como você deve proceder e viver. E você pode ser sábio de acordo com o mundo, ou você pode ser sábio de acordo com Deus. E aí é onde começa a trazer problemas, porque as pessoas ficam amando demais o mundo, e o mundo tem muitas regras, muitos ensinos, muitos conhecimentos, muitos parâmetros, muitos padrões que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Deus estabeleceu. E aí, por ela não conseguir ver que a malignidade não está apenas na consequência daquilo, mas está principalmente que não foi um padrão que Deus estabeleceu para ela, ela não consegue permanecer em santidade. E ela até consegue ser sábia, mas ela é sábia aos próprios olhos, como nós lemos lá em Provérbios 3:5. Não seja sábios aos próprios olhos, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, essas duas sabedorias, elas vão muito lutar dentro de você nesse ano em que você é chamado para viver dentro da santidade, e dentro da santidade você executar o processo de santificação para permanecer no caminho que Deus estabeleceu para a sua vida. Se você não entender que você tem dois conhecimentos, primeiro o do reino, que é novo na sua vida, e segundo o da iniquidade, que você já vive nisso desde que você nasceu nessa terra, desde que este corpinho que você tem foi gerado, você já vive dentro de um ambiente de iniquidade. Se você não entender que você tem que abrir mão da sabedoria que é terrena, animal e diabólica. Por que é animal? Por que a expressão animal é citada por Tiago? Porque o animal é o único ser aqui da terra criado por Deus que ele é completamente físico. Ele tem uma alma, mas ele não tem um espírito. Então, geralmente, quando fala sobre uma sabedoria animal, está falando sobre um ambiente de sabedoria onde você só consegue identificar os aspectos físicos da sua vida.
Não está falando apenas de um conceito de irracionalidade, até porque o animal não é irracional, ele só não fala da mesma maneira que um ser humano fala, mas ele tem sim muito grau de inteligência, certo? Ele tem inteligência e você percebe várias histórias de como os animais são inteligentes, de como eles são protetores, etc e tal. Então eles possuem uma alma, eles têm uma personalidade, uma identidade dentro deles, mas eles não são espirituais. Eles não têm, se morrer, acabou, literalmente. Ele não vai ter, não existe um céu para os animais. Existem animais nos céus, mas não são os que morreram da terra e que foram para lá, são outros seres, vamos botar assim. Então quando fala lá sobre a sabedoria que ela é animal, está falando sobre a sabedoria que ela é carnal, que ela sempre vai conduzir você a tomar soluções que têm a ver apenas com a dinâmica e a mecânica de como a Terra está vivenciando hoje. E a Terra, como Pedro fala, né, e a referência está aparecendo para você aqui, o mundo inteiro hoje está sepultado, jaz no maligno. Por isso que a sabedoria do mundo, ela é animal, terrena e diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela é pura, ela é pacífica, e isso significa que o objetivo final da sabedoria é promover e conduzir a verdadeira paz. Enquanto a sabedoria, de acordo com o mundo, ela está carregada de amarga inveja e espírito faccioso. Inveja, vocês sabem que é ciúme. E ciúme, vocês sabem, porque nós ensinamos isso, que é a cobiça. E o que é a cobiça? É uma pessoa que deseja ser quem ela não foi criada para ser e que deseja viver uma vida que não foi projetada para ela. Uma pessoa cobiçosa é aquela pessoa que quer ser igual ao outro e quer ter a vida do outro. E dentro dessa vida quer ter a família do outro, o cabelo do outro, a riqueza do outro, os bens do outro. Toda a grama do vizinho é sempre mais verde. O cobiçoso, que é o invejoso, é assim. E por que é amargo? Porque uma pessoa que vive em cobiça, em algum momento ela vai desenvolver a amargura, ela vai ficar ressentida porque ela não teve sucesso em viver uma vida e ser uma pessoa que ela não foi projetada nem para ser, nem para viver. Por isso que fala que a sabedoria que vem do mundo, ela está revestida de amarga inveja. Uma cobiça ressentida, porque fulano deu certo nisso e eu não, porque Beltrano funcionou naquilo e eu não, eu e ele queríamos a mesma coisa, mas você, querido, foi chamado para ser santo. Existe um aspecto da vontade de Deus que tem a ver só com você. O fulano é o fulano, você é você. E também existe o espírito faccioso. É interessante que Tiago usa a palavra para explicar facção, que é a palavra eritheia no grego. E ela significa propaganda eleitoral ou intriga por um ofício. A primeira vez que essa palavra foi citada foi por Aristóteles, certo? Aristóteles é um dos famosos sábios da Grécia Antiga. E Aristóteles explicava que eritheia significava uma perseguição egoísta através de meios injustos, se aproveitando da sua posição ou do seu cargo de influência. Então, uma pessoa facciosa é alguém que persegue o outro por causa de motivos egoístas e por meios injustos. E isso existe na sabedoria do mundo? Existe. Em Sião você é ensinado a pensar em você, mas você também não é ensinado a pensar somente em você. E na sabedoria do mundo, né, farinha pouca que o seu pirão seja o primeiro. Na sabedoria do mundo, ela é completamente facciosa. Tome partido. Qual partido? O seu. Faça uma facção. Que facção? A sua. E você, se você perceber que tem alguém querendo tirar você de cena, que tem alguém querendo fazer com que você não se projete, você tem o direito de perseguir essa pessoa, mesmo que seja por meios injustos, baseado na sua amizade, porque quando nós somos amigos de outras pessoas, nós exercemos um grau de influência sobre ela, baseado na sua paternidade. Eu percebo isso ao longo dos anos, vendo famílias de pais perseguindo seus filhos,
certo? Porque eu sou autoridade na sua vida, então eu sempre explico a diferença. A criança ela deve ser ensinada pelos pais a trilhar o caminho que ela tem que andar, e não o caminho que os pais, de uma maneira iníqua, desejam para ela. Certo? Só que geralmente às vezes ocorre isso também. Os pais acabam perseguindo os filhos baseado na sua posição de autoridade, de liderança e de influência. Isso é um espírito faccioso. É alguém que, quando ela percebe que ela não está se destacando, que as pessoas não estão colocando ela em evidência, ela começa a criar situações para perseguir aquele que está se opondo à visibilidade dela, que está atrapalhando o sucesso dela, que está atrapalhando a forma como ela deve ser percebida pelos outros. E a sabedoria do mundo, ela está cheia de amarga inveja e espírito faccioso. Por isso que ela é terrena, animal e diabólica. Mas há um conhecimento, há uma informação. E se você for capaz de compreender o mundo e de reconhecer o que há no mundo, você pode aplicar corretamente esse ensino e ter êxito em algumas áreas que, para o mundano, isso você deveria ter êxito, mas isso ainda é uma falsa santidade. Então, queridos, com isso nós encerramos o nosso vídeo devocional de hoje e até o próximo vídeo.